Olá, seja bem-vindo ao canal Desbravando a Ciência. Se prepare e embarque nessa jornada pelo conhecimento. Para que os nossos organismos e de todos os outros seres vivos possam funcionar corretamente, um componente é fundamental: as enzimas. São elas que manipulam a matéria que entra em nosso organismo, podendo transformar em compostos bastante importantes para a vida, como é o caso das enzimas digestivas, que digerem os alimentos que ingerimos em produtos para serem utilizados por nossas células. Mas você já parou para se perguntar o que aconteceria se algumas das enzimas do seu corpo parassem de repente de funcionar? Talvez os prejuízos não fossem tantos. Afinal, a todo momento, milhares de enzimas do seu corpo são ativadas e desativadas conforme as necessidades do seu organismo. Sem esse mecanismo, a forma de vida como conhecemos seria improvável. Mas não se engane, as enzimas também podem se tornar defeituosas. Nesse caso, elas perdem suas funções e param completamente quando mais precisamos delas, gerando danos que podem ser irreversíveis. Se você já assistiu ao filme O Óleo de Lorenzo, deve se lembrar da doença genética que o pequeno garoto da família Odoni tinha. Acontece que certos ácidos graxos de cadeia longa se acumulavam excessivamente em seu organismo, degenerando células fundamentais do sistema nervoso. Hold my hands. That's right. 2 months ago, there was simply fine motor lag. Now note the characteristic gait. It's due mostly to hyperreflexia, but exacerbated by the encroaching paresis. You're doing very well, Lorenzo. Keep coming. Only if you stop talking like that. O acúmulo se dava justamente por causa de uma enzima defeituosa que deveria estar transformando essa substância em outras moléculas. Essa disfunção caracterizava a adrenoleucodistrofia e, como mostra o filme, levou Lorenzo à perda gradual de memória, visão, audição, locomoção, entre outros sintomas. A doença é tão cruel que, na maioria dos casos, não permite que a pessoa chegue à puberdade. Mas se você não assistiu ao filme, fica tranquilo, não vou te dar spoiler aqui. Esses tipos de problemas geralmente são causados por mutações no código genético do indivíduo. Mas mutações são necessárias para a diversidade das espécies no planeta. Elas fornecem um dos mecanismos fundamentais para a evolução. Afinal, se o DNA de todos os seres vivos fosse igual, seríamos todos idênticos um ao outro. O problema está quando essas mutações ocorrem de maneira que podem causar erros significativos em processos do seu corpo. No caso das enzimas defeituosas, a mutação atinge justamente o trecho do DNA responsável por codificá-las, podendo fazer com que ela ganhe um formato totalmente diferente do que ela deveria ter. Consequentemente, ela não consegue fazer o seu trabalho. Sendo um erro genético, se as células reprodutoras carregam essa mutação, o indivíduo pode passá-la de forma hereditária para os seus descendentes. A ciência chama esses tipos de distúrbios de erros inatos do metabolismo, sendo definidos como distúrbios de natureza genética que geralmente correspondem a um defeito enzimático capaz de acarretar a interrupção de uma via metabólica. Ocasionam, portanto, alguma falha de síntese, degradação, armazenamento ou transporte de moléculas no organismo. O termo passou a ser empregado pelo médico inglês Archibald Garrett na primeira metade do século XX, onde em seu famoso artigo Inborn Errors of Metabolism, de 1909, descreve os principais aspectos genéticos da alcaptonúria e outras doenças, desenvolvendo a hipótese de que os genes seriam responsáveis pela produção das enzimas. Em 1941, o biólogo estadunidense George Biddle, juntamente com seus colegas,
proporam a famosa hipótese: um gene, uma enzima, onde todos os processos bioquímicos do organismo se submetem ao controle gênico. Portanto, mutações gênicas ocasionam rotas bioquímicas diferentes. Os erros inatos do metabolismo se dividem em duas categorias que estão relacionadas com o tipo de interferência no organismo. A categoria 1 caracteriza as alterações que vão afetar um único sistema, como o sistema imunológico ou apenas um órgão. Já a categoria 2 possuirá um grupo de doenças em que o defeito comprometerá uma rota bioquímica que será comum a diversas partes do seu corpo, como por exemplo a quebra da glicose, que pode ser feita pela maioria das células do seu organismo. As doenças da categoria 2 vão apresentar uma enorme diversidade clínica e podem ter uma grande dificuldade diagnóstica, sendo bem diferentes das de categoria 1, que possuem sintomas que pouco variam, tendo um diagnóstico mais facilitado. Ao buscarmos aprofundar mais o assunto, vamos ver que a categoria 2 ainda vai se dividir em 3 grupos diferentes. O primeiro grupo caracteriza distúrbios na síntese ou quebra de moléculas complexas. Nele é que se encaixa a adrenoleucodistrofia, como visto anteriormente. No segundo grupo, teremos erros no metabolismo intermediário, onde uma via terá algum passo prejudicado por uma enzima defeituosa, culminando em intoxicação aguda ou crônica. Entre elas, aminoacidopatias, em que há acúmulo de aminoácidos, acidemias orgânicas, que elevam a acidez do organismo, doenças do ciclo da ureia, onde pouca ureia será excretada na urina, e intolerância aos açúcares. No terceiro grupo, vamos encontrar doenças em que enzimas relacionadas à produção ou utilização de energia se encontram defeituosas, como doenças relacionadas ao acúmulo de glicogênio e doenças mitocondriais. Os erros inatos do metabolismo são doenças metabólicas hereditárias raras, com pelo menos um caso para cada 1000 nascimentos. Na escola, aprendemos com a genética sobre dominância e recessividade. Os erros inatos do metabolismo, em sua quase totalidade, provêm de alelos recessivos, que, caso você se lembre, são quase sempre representados por azinho. Poucas dessas desordens são diagnosticadas em recém-nascidos. Porém, através de exames pré-natais, o médico deve estar atento para um conjunto de sintomas e sinais que irão indicar a necessidade de uma investigação direcionada, levando, portanto, amostras de células do bebê para análises laboratoriais, incluindo testes bioquímicos e hematológicos. A partir dos anos 50, a criação e aprimoramento de novas técnicas da biologia molecular permitiram a detecção dos mecanismos genéticos relacionados aos erros inatos do metabolismo. Além disso, avanços como a tecnologia do DNA recombinante e o projeto Genoma Humano permitiram a criação de tratamentos a nível molecular para diversos distúrbios genéticos, como os que caracterizam os erros inatos do metabolismo. Um dos tratamentos mais conhecidos é chamado de terapia gênica e consiste basicamente na substituição do gene defeituoso por outro sadio, que por sua vez codifica enzimas normais ou qualquer outro tipo de proteína normal. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele joinha, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e inscreva-se no canal para ficar por dentro do mundo da ciência. Até a próxima!